Olá, esse é o canal Doramas e Afins e hoje eu vou falar sobre o dorama japonês A Rainha das Vilãs. A Rainha das Vilãs conta a história de uma lutadora de luta livre que conquistou e impressionou os japoneses nos anos 80, virando uma sensação popular. Então esse dorama é baseado na história de Dump Matsumoto, que aqui foi interpretada pela Yurian Retriever, uma lutadora profissional que, após ser demitida da equipe que praticava, decide criar uma personagem de vilã para participar de campeonatos e exibições de luta livre. Ela acabou se tornando um fenômeno e atraiu uma popularidade para a luta livre no Japão, tornando-se a rainha das vilãs. Kaoru Matsumoto mudou a sua identidade para Dump em busca de fama dentro da luta livre. Após sua estreia nos ringues em 1980, a lutadora sofreu para emplacar na empresa de entretenimento, que ela estava ali inserida, e por isso ela decidiu fazer mudanças drásticas em sua personagem. E em janeiro de 84, a atleta pintou seu cabelo e rosto, alterou seu nome e passou a se vestir como artistas de rock. E aqui é bem semelhante, às os artistas ali, os integrantes da banda Kiss. O começo da vida da Kaoru Matsumoto foi tudo menos fácil. Nascida em uma família fragmentada, a criação dela é marcada por luta e sacrifício. Apesar de ter um pai, este simplesmente não valia nada durante a sua infância, porque depois o homem adoeceu, ficou quieto, ficou manso. Essa é uma história que a gente conhece muito bem, viu? Pelo menos eu já vi ela se repetir várias e várias vezes. Quando se é cheio de saúde, jovem, os homens, esses pais de família que têm essa tendência, fazem o que querem, aprontam todos os horrores. De repente, pela rua, adoecem, vêm se arrastando, procurando o caminho de casa de forma mansa. Enfim, foi isso que aconteceu com a Kaoru aqui. E aí ela tinha esse pai dessa forma que ainda, acima de tudo, ainda era violento também. E ele só aparecia ocasionalmente para pegar o dinheiro que a mãe dela ganhava de forma dura, difícil, e é ela, a mãe, que tem a responsabilidade de sustentar não só a Kaoru, e eu quero dizer que eu ouvi como se pronuncia Kaoru. Então eu vou chamar de Kaoru mesmo, tá bom? Que aqui ela foi foi interpretada por uma atriz mirim chamada Satoru. Ai, que linda, que interpretação tão comovente. Eu amei, sabe, aquela delicadeza. Não tem como não amar a Kaoru aqui. Não tem como não amá-la de forma nenhuma, na verdade. É, amar Kaoru, tô eu aqui querendo bolar a língua para lembrar como era a pronúncia, vai ficar Kaoru. Então, mesmo na fase adulta, a atriz que a interpretou na fase adulta, ela pegou essa coisa doce, amorosa que desde a infância tinha, porque as duas interpretações foram assim unificadas mesmo. E ela, mesmo levando para a fase adulta e depois se transformando naquela pessoa raivosa que chegava a assustar, verdadeiramente ela assustava, ainda assim não tinha como a gente não amá-la, pelo menos eu não tive como não amá-la, estar sempre torcendo por ela. Porque essa construção dessa personagem desde a sua infância, a entrada dela para essa empresa de entretenimento, a convivência dela com as colegas ali, tudo isso, ela formou um sentimento bem comovente assim no espectador, pelo menos em mim, que mesmo ela mudando, transformando-se nessa persona violenta, intransigente, ainda assim eu não deixei de gostar, de querer que ela desse bem sempre. Enfim, voltando aqui na infância dela, então a família tinha essa. Sim, a mãe ainda também tinha que pagar os empréstimos que o pai dela fazia, né?
E era uma coisa que revoltava um pouco a Kaoru, porque ela não entendia por que a mãe não abandonava o pai, né? São questões culturais, enfim. Essa dinâmica tão bagunçada cria uma atmosfera tensa na infância dela e que a forçou a amadurecer rapidamente. Então, por baixo das dificuldades, a Kaoru é tudo menos fraca. Mesmo quando jovem, ela demonstra uma força silenciosa, uma resiliência que é um testamento dessa sua vontade interior. Isso é evidente desde o início, enquanto ela navega por sua infância difícil, com a mentalidade determinada, recusando-se a ser quebrada por suas circunstâncias. Sua vida, no entanto, dá uma guinada profunda quando ela tropeça ali no mundo da luta livre profissional feminina. Então a gente vai acompanhando o percurso que a Kaoru faz para, enfim, vê-la transformando-se em Dup. O que inicialmente parecia uma fuga, que é ela, né, aquela luta ali, aquela luta livre, significa aquela fuga para ela, torna-se algo que impulsiona a Kaoru, na verdade, a mudar a sua vida. A verdade é essa, não é? Então, aqui o drama, ele foi todo adaptado nos anos 80 e eu gostei de toda essa adaptação, com os cortes de cabelo, aquelas roupas, as bolsas que elas usavam, e eu ficava sempre olhando aquelas bolsinhas ali de lado, achava engraçado ali. E eu gostei, eu achei tudo isso muito, muito bem feito mesmo. Aqui vou eu. Faltou, no meu entender, explicar. Aqui eu já entro sobre o que eu achei de forma geral, né? Faltou explicar mais sobre a luta livre para que pessoas assim como eu, que não entende nada daquele ambiente, nunca assisti nada, porque não é algo que me interesse, né? Nunca me interessei por esse tema, então eu pouco entendo. O que eu entendia de luta livre, o que eu me lembre, era que tudo era mentira. Ali na adolescência, na minha infância, passagem para a adolescência, eu me lembro de quando eu sentava e assistia aquelas lutas na TV, já me passava aquela ideia, naquela época, de tudo muito falso, aqueles murros, aquelas pesadas, aqueles momentos de um levantar a outra e jogar no ringue, aqueles chutes que pareciam que eram ensaiados, chutes, as quedas. Eu fiquei me questionando, ensaiavam essas quedas? Sabiam o lugar certinho de pegar para jogar no chão, para não causar tanta dor? Então, na hora ali que as meninas eram escolhidas, essas coisas não foram passadas. Se haviam todos esses esquemas por trás ou não, isso nunca ficou claro, que é o que parecia, era tudo muito real, como se fosse um boxe, por exemplo, né? Então, faltou, ao meu entender, esse ponto mais de clareza para que eu, como disse, que não entendo nada sobre aquilo ali, pudessem entender um pouquinho. Tinha uma cena ou outra com elas ali falando sobre lutar sem roteiro e nada mais. E ali, como eu digo de novo, parecia tudo sendo muito levado a sério, né? Todas aquelas lutas. E a gente sabe que era um performance, então devia haver vários truques de como cair, de como bater, o lugar certo. Enfim, aquelas lutas todas, sempre tem muita luta, gente, nesse drama. E eu achei bem cansativo. É repetitivo, porque as performances, o jeito corporal é tudo igual e é muito repetitivo mesmo. Em vez disso, eu acho que todo esse tempo ali gasto, repetindo aquelas lutas, eu acho que poderia aqui ter focado um pouco na Tiguça. E por quê? Porque ela é uma personagem importante, ela se torna uma amiga aqui da Kaoru. E eu queria entender um pouco dessa amizade. Foi real? Para Kaoru era, mas para Tiguça era real? Eu achei aquela personagem uma incógnita, eu não sei. Uma hora ela queria desistir da luta, outra hora ela não queria sair do ringue, ela queria vencer tudo. Eu não entendi aquela forma, não. E tem uma cena em que
Eu não sei se eu diria que isso aqui é spoiler, porque é uma história que se você for pesquisar aí na internet, no Google, você vai encontrar. Então, assim, tem uma cena em que, quando a Kaoru vai pedir o autógrafo para ela, que ela, assim, ela chega para a Kaoru e fala: mas você é minha amiga, você não precisa de um tempo meu livre para me pedir um autógrafo. Antes disso, esse é um começa o ponto de ruptura da Kaoru, ao meu ver aí, porque antes dela chegar a pedir o autógrafo para Tigusa, ela vai ali na casa da mãe, comer com a mãe e tudo, e a mãe pede um autógrafo para ela. E ela fica toda feliz, pensando que está pedindo, né, o autógrafo dela para dar para as amigas, e na verdade não, era da Tigusa. E aí começa todo esse enrolo, esse né, embrólio ali desse autógrafo, porque era o pai que estava pedindo os autógrafos. E aí ela vai e pede, como eu já repeti a história, já falei dessa história, não vou repetir, pega esse autógrafo. E aí ela vai, a Tigusa disse que vai correr. E a Kaoru disse: eu posso correr com você, até vamos. Aí elas vão ali correr. Estão correndo ali naquela estradinha. A Tigusa pergunta, comenta que é bom correr, não é? Estão juntas, de repente a Tigusa puxa mais para frente. A Kaoru consegue se igualar a ela. E a Tigusa vai mais na frente, deixando. A Kaoru ainda tenta chegar próximo a ela e não consegue. Ali eu achei triste essa cena. Porque eu me perguntei, não existe amizade aqui dessa Tigusa. Ela sabe que a Kaoru não aguentaria o pique dela. Por que não correr junto com a amiga? Ali eu já pensei que não haveria nenhum tipo de amizade. Outro ponto aqui é que a empresa ali, os chefes, descobrem que pode haver uma fraude, porque o que eu acabei de dizer, como é o nome, meu Deus, os autógrafos estavam sendo vendidos, os autógrafos da Tigusa estavam sendo vendidos. Ao que eu entendi, ela só podia dar autógrafo liberado ali pela empresa, uma coisa assim. Era anos 80, essa coisa de autógrafo era muito importante, né? Então, estavam sendo comercializados, e além de estar sendo comercializados, havia a proposta da pessoa que comercializava de levar a Tigusa para conhecê-las e etc, e coisa e tal. E quando ela entra para falar com o chefe, porque ela foi chamada para conversar com esse chefe, quando ela entra, a Tigusa está saindo dali. Fica aquele questionamento: foi a Tigusa que levou ali? Foi a Tigusa que entregou a Kaoru, dizendo que foi a Kaoru, que inclusive os chefes comentam que a Tigusa falou que ela estava cansada pela imposição de Kaoru de fazer, dela estar dando esses autógrafos. Então jogou nas costas da coitada da Kaoru que ela foi a responsável por tudo aquilo. Aí eu me pergunto, era mesmo amiga? Porque o drama aqui, não jogar luz aqui nesse fato de que será que a Tigusa já olhou alguma vez para a Kaoru como amiga, ou só usou-a como sabe aqueles momentos em que certas pessoas não tem ninguém para buscar um apoio, só tem aquela pessoa, e ela acabou usando ali a Kaoru porque não tinha outra pessoa como apoio. E aí culmina tudo, o ponto de ruptura para finalizar é quando ela vê uma outra que acabou de chegar ali, uma caloura que acabou de chegar ali, lendo a entrevista da Tigusa, e ela diz que não tinha amiga nenhuma ali dentro. E a menina se emociona dizendo que ela se vê ali na Tigusa, porque ela também é assim, se sente afastada de todo mundo, se sente rejeitada. E a Kaoru vê isso aí como uma traição, porque elas eram amigas, ela dividiu um pouquinho dela com aquela amiga. E ela se sentiu totalmente rejeitada, desamparada, vai para a casa dela e lá encontra o pai, e com essa conversa de que ele está doente, ela vai para confrontar a mãe sobre a questão dos autógrafos, encontra o pai lá, e ela vê toda a família contra ela, porque ela não aceita aquilo. A irmã diz: o pai está doente, ele mudou, agora ele é um pai. E a mãe ali cuidando, enfim. Ela vai bater no pai mais outra vez, porque ela já tinha feito isso. E aí a irmã, para protegê-lo, empurra e ela cai, né? A parede se rompe, umas paredes bem fracas, isso já aconteceu com o pai. Quando ela cai, pronto. Eu acho que ali já não levanta mais a Kaoru, levanta-se a Dump. E a Dump vai lá para o ringue
e coloca essa persona com raiva do mundo, destruída pelas circunstâncias, se sentindo abandonada, ela lança essa criatura, essa nova personalidade para que todos vejam essa raiva que ela tem dentro dela. Esse é o ponto em que ela percebe que não podia mais continuar lutando como elas, as colegas ali, lutavam. Ela não podia mais querer o mesmo espaço. Não seria possível para alguém com o corpo que ela tinha ter a mesma desenvoltura que elas tinham, né? Ela precisava usar seu peso, sua força, sua raiva, suas frustrações a seu favor. O ódio, e aí é bem exemplificado nisso com as cartas que as pessoas mandam de ódio para ela, né? E a família também está sofrendo, a família passa a sofrer, inclusive a irmã fica contra ela, pedindo para que ela não usasse mais o sobrenome do pai, e ela disse que era a única coisa que ele deu para ela foi aquilo, e ela ia continuar usando, porque aquele sobrenome também era um motivo de ódio. Então ela precisava continuar usando aquele sobrenome para que aquilo fermentasse, né? Fermentasse dentro dela. As cartas que ela recebia, aquilo era um estímulo. Não importava o que ela conseguisse despertar nas pessoas. Não importava se era ódio. O que ela queria era ser vista, ela queria ser notada. No início, ela sempre buscou amor, aquele jeitinho dela, fazendo tudo para agradar, correndo atrás de todo mundo, baixando sempre a cabeça, querendo ser amada, querendo ser notada. Tudo que ela conseguiu ali com isso foi ser ignorada. Estou defendendo-a, esse comportamento? É óbvio que não, eu só estou entendendo. Eu entendo tudo isso dela. Essa é uma biografia autorizada, né? Todo o roteiro foi baseado nisso. Então, é a visão da Dup sobre tudo que ela passou. Óbvio que nós não temos uma segunda opinião. E, enfim, eu acredito, eu abracei a história, estou levando em consideração que seja verdade, assim como é contado no drama. Então, tudo que ela tinha, na verdade, era o ringue para dar uma virada na sua vida. E ela aproveita toda essa ausência de amor, de reciprocidade, para transformar tudo nessa virada de chave que impulsiona na mudança da vida dela. E tem pessoas com essa característica, né, de que quando se encontram sem opção, sem saída, elas cavam seus destinos. Elas se atrevem a não pensar sobre o que vão pensar delas. E assim elas conseguem romper. Aqui é um exemplo aqui da Dup, da Kaoru, que se transformou em Dup. Claro que essa persona que ela cria, tão agressiva, é para ser odiada mesmo. Quem assiste começa a sentir raiva ali, naqueles momentos que ela está ali, né? Porque eu sempre compreendi tudo aquilo. Mas sim, a persona que ela cria é para ser odiada e é fácil odiá-la. Toda aquela raiva, aquele desrespeito com tudo e com todos, aquela brutalidade, aquela violência, aquela ânsia por sangue, porque sim, ela ali no ringue torna as lutas extremamente violentas e eu acho que as pessoas assistiam, gente, aquilo ali, aquela barbárie, com raiva, mas isso atrai as pessoas, porque ser humano é isso, né? O grotesco sempre atrai. Enfim, são 5 episódios e que eu assisti de forma rápida, é uma produção caprichada, o roteiro bem bom também, a direção está ótima, então se você está procurando um entretenimento com boa qualidade, que retrate uma história real, então A Rainha das Vilãs é feito para você. E eu vou ficando por aqui. E é isso, gente. Tchau.